sou a Carol. E eu sou a Mel. E bem-vindos a mais um Caramelo! Uhul. E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Como foi a semana? Que vocês estejam bem e que a semana de vocês tenha sido boa. E você, Melzinha, como você está? Melzinha. O quê? Achei fofo só. A semana foi boa. Saí de uma semana que eu estava passando assim mal. Verdade, como tadinha. Boas semanas atrás, né? Continua assim, mais pra lá do que pra cá, mas enfim. Sim. Ontem foi muito legal. Sim, é verdade. Nós fomos no casamento da minha irmã ontem. Foi bem divertido. Parabéns. Sim, parabéns, irmã. Não sei se eu menciono o nome ou enfim. Foi muito legal. Ontem foi muito ótimo. legal. A semana Foi, no sim. geral foi ok. Sim, sim. Mesma coisa pra mim. E você, amiga? Desculpe. Não. Eu não lembro o que eu vi semana passada. Tipo, passou tão rápido que eu nem me lembro. Mas tá tudo bem, eu acho. Tá, tipo, tudo normal, que nem sempre. E agora é outubro e... Final do ano tá vindo aí, né, gente? Meu Deus, outubro. Eu achei que ia demorar muito mais a passar, mas enfim. Seguimos, né? Pois é. E temos novamente um livro hoje. E qual livro é esse, Mel? O livro é Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. De Benjamin Alire Sands ou alguma coisa, não tenho certeza da pronúncia, mas enfim. E é esse o livro de hoje. E como sempre a gente tem nossos anúncios para dar, que são, primeiro, esse episódio contém spoilers. A gente ainda não tá fazendo episódios sem spoilers, porque a gente ainda acha um pouco difícil de entregar um conteúdo de tanta qualidade, mas no futuro, quem sabe. Então, se você tem interesse em ler o livro, a gente recomenda que você leia e volte aqui pra discutir com a gente, mas, enfim, quais são as suas opiniões. Comentário, fala, Isso não aí concordo, é verdade. Sim. E tem spoilers. E outra coisa é que vocês deveriam me seguir no Instagram, @caramelopodcast. Você pode nos seguir lá e a gente tem um link na bio que dá pra todas as nossas outras redes sociais, tipo TikTok ou YouTube ou Spotify. Você tem acesso a tudo e é uma maravilha. Vamos ser mais ativos no TikTok em algum momento. Sim, é verdade. Porque é difícil, tem que ter muita criatividade e, sim, sinceramente, atualmente tá difícil, mas sim, virar conteúdo no TikTok, então já nos sigam lá, é @caramelopodcast, assim como em qualquer outra rede social. Se você está nos vendo no YouTube, olá, e por favor, se inscreva e ative o sininho, pois ajuda muito o canal. E nos siga no Spotify, nos dê uma boa avaliação no Apple Podcast. É isso aí. Tão bom, tão chique. É isso aí, tudo certo? É isso aí, sim. Tudo certo. Falando no livro, vamos para a sinopse. Vamos deixar vocês sabendo do que a gente vai comentar hoje. Vamos lá de ler a sinopse. Em um verão tedioso, os jovens Aristóteles e Dante são unidos pelo acaso e, embora sejam completamente diferentes um do outro, iniciam uma amizade especial, do tipo que muda a vida das pessoas e dura para sempre. E é através dessa amizade que Ari e Dante vão descobrir mais sobre si mesmos e sobre o tipo de pessoa que querem ser. Dante sabe nadar, Ari não. Dante é articulado e confiante. Ari tem dificuldade com as palavras e duvida de si mesmo. Dante é apaixonado por poesia e arte. Ari se perde em pensamentos sobre seu irmão mais velho, que está na prisão. Um garoto como Dante, com um jeito tão único de ver o mundo, deveria ser a última pessoa capaz de romper as barreiras que Ari construiu em volta de si. Mas quando os dois se conhecem, logo surge uma forte ligação. Eles compartilham livros, pensamentos, sonhos, risadas e começam a redefinir seus próprios mundos. Assim, descobrem que o amor e a amizade talvez sejam a chave para desvendar os segredos do universo. Que poético, né? Não é? O livro inteiro é assim. Então, Ari e Dante, como é chamado durante o livro, né? Porque Aristóteles é um nome enorme. Eles não gostam do nome deles, inclusive. Mas Ari e Dante são dois meninos de 15 anos que se conhecem numa piscina pública em El Paso, Texas. Diga. Desculpe. Porque eles não gostam do nome. Aristóteles, você já deve imaginar, né? Porque um filósofo muito conhecido, você seria, assombrado com isso de que você tem que ser uma pessoa inteligente e tudo mais por causa desse nome. E Dante, não sei se vocês sabem, mas ele é
um escritor e ele é um escritor italiano, se eu não me engano. E ele foi o primeiro e mais importante poeta italiano. E é isso que diz no Google, porque eu também não conhecia ele. Eu fiquei pensando, se eles não gostam do nome, por que o Dante não gosta do nome dele? E é por isso. Porque ele também tem essa pressão em cima dele. Enfim. Conhecimentos gerais. Mas sim, eu não sabia disso, é interessante saber. É. E eles dois se conhecem, eles são, como vocês viram na sinopse, completamente opostos, assim. Eles não são nada parecidos, apesar deles compartilharem interesses. E eles viram amigos quando nessa piscina pública o Dante ensina o Ari a nadar. E nesse verão eles se tornam amigos e vão se conhecendo e eles conhecem os pais um dos outros e é bem legal. Sim, eles começam uma amizade muito interessante com o Dante basicamente forçando as barreiras do Ari, né? Porque ele era completamente fechado, então ele vai insistindo na amizade até que o Ari fala, não tem como escapar desse cara, vamos só seguir com isso. Ele é meu amigo agora, e enfim, ele começa a se importar muito com o Dante, e o Dante já se importava muito com o Ari. Sim, e vocês vão ver o tanto que ele se importava com um com o outro agora, porque, sinceramente... Amiga, a primeira coisa é, você faria isso por alguém? Não sei porque, tipo, por exemplo, se isso acontecesse com você, eu não sei porque eu acho que é uma questão mais de instinto. Porque você sente, tipo, vou tentar salvar a pessoa. Pra mim seria completamente Mas você também não teria o instinto de, tipo, se eu entrar na frente desse carro, eu vou morrer também. É um instinto de proteção próprio, não? Sei lá. Não, me desculpa, mas eu não entraria na frente do carro. Não, a questão não é essa. A questão é que, pra mim, eu acho que eu não tenho o instinto de pular na frente de um carro pra salvar alguém. Mas se eu tivesse, eu provavelmente faria. E eu acho que você decidir pular na frente de um carro é questão totalmente de instinto. Então é uma coisa que você tem ou não tem. Não é algo se eu faria ou não. Entendeu? E eu não tenho. Claramente não tenho. Fica aí o questionamento pra vocês. Se vocês pulariam na frente de um carro ou não por um amigo. Porque foi isso que o Ari fez pelo Dante. Sim, pois é. Coragem, foi atropelado, ficou todo engessado no hospital e o Dante nunca se sentiu tão culpado na vida dele. Sério, foi uma grande culpa. O tempo todo o Dante não parava de pedir desculpa e o Ari ficava tipo, principalmente pelo motivo que aconteceu. Sim, porque o Dante estava no meio da rua, porque ele não foi atropelado em um lugar que os carros não deveriam passar. Ele estava literalmente no meio da rua. Sim, por quê? Porque ele queria impedir alguns meninos com estilingue de matar um pássaro. Ok, razão plausível, mas por favor, não pare no meio da rua. Sim, pois é. Lição aprendida. O Ari se quebrou todo, ficou todo engessado por, sei lá, mais de um mês no meio do verão, então foi tipo enjoado. E Dante se segue muito culpado, os pais do Dante super gratos. Inclusive, já vamos falar aqui no início, os pais são parte bem importante desse livro e eles são todos uns doces, eles são ótimos. São todos e eles são, assim, personagens bem centrais, na verdade. Apesar do Dante e o Ari serem os principais, eles guiam muito quem eles são. E é bem interessante. E os pais do Dante, assim, ficam #gratidão eterna, porque, né, salvou a vida do filho deles, e os pais do Ari ficam, tipo... E é isso. E daí, enquanto o Ari tá se recuperando, o Dante recebe a notícia de que ele vai se mudar para Chicago. Se vocês têm uma noção, o Texas é bem no sul dos Estados Unidos e Chicago é lá no alto. Então, eles vão para numa distância muito grande. E, considerando que é 1970 e tanto, então é difícil se comunicar, a não ser que seja por carta. Então, fica difícil. Então, com o Dante lá em Chicago, o Ari continua vivendo a vida dele, arranja um emprego, continua com os poucos amigos que ele tinha na escola, que eram 2 meninas, se eu não me engano, que ele consideravam que só implicavam com ele, mas, gente, é simplesmente se importar com a pessoa. Mas na cabeça do Ari era isso que acontecia. Eram pessoas que importunavam ele, por isso elas consideravam ele um amigo. Sim, ele parecia que ele... com seus pensamentos. Que ele não gostava, mas que no fundo ele gostava. Tipo, exatamente. Essa é a energia que passa o tempo todo. Tipo, eu te odeio, mas por favor não saia do meu lado. E... Nesse meio tempo ele também ganhou uma caminhonete, que é grande parte do que ele começou a ficar feliz nesse livro, né? Porque o menino estava numa grande tristeza, numa situação assim, difícil. Mas aí ganhou a caminhonete e começou a ficar mais feliz. É verdade. Ele adota uma cachorrinha também.
A perninha, ela é tão bonitinha, segundo o Ela livro. é uma fofa. E o Dante vive a vida dele, né? Eu não lembro. O Dante experimenta álcool, experimenta drogas, experimenta beijar meninas, porque até ali ele não sabia a sexualidade dele. Então ele vai experimentando todo tipo de coisa em Chicago. Sim, uma loucura. E os pais dele não gostam muito das influências que ele tem em Chicago, né? Por causa das drogas, da bebida e das festas. E eles continuam se comunicando por carta, mas o Dante envia muito mais cartas do que o Ari, porque até o Dante fala isso no livro, que durante a amizade deles em pessoa mesmo, o Dante sempre falou mais que o Ari. Então era até normal, mas o Ari respondia assim com pouca frequência. Mas eles Eu continuam. ficava tão chateada, amiga. Ele sempre mandava um monte de coisa, Sim. falando de tudo. E o Dante respondia, tipo, de 4 em 4 meses, de fazer O uma Ari, coletânea né? das. Desculpa, o Ari fazia uma coletânea das cartas e respondia cada uma com duas linhas. É um horrível. Ai. Ele respondia muito pouco e ele não falava nada. Isso me estressava tanto. Amiga, mas também tem um negócio. Ok, ele tinha tempo, mas o Dante tava lá indo pra festa, fazendo um monte de coisa aí. Mas o Ari tava realmente trabalhando na cidade. Sim, mas se ele então, quisesse, assim, ele teria respondido. A gente sabe que sim. a Mas gente sabe. acabou o problema porque o Dante voltou pra El Paso. Ele teve que ir pra Ele só Chicago. passaria um ano. Isso, ele teve que passar um ano lá porque o pai dele é professor universitário. E ele foi oferecido para dar aula numa universidade lá. Mas enfim, ele volta e eles continuam a amizade deles e se adaptando, enfim. E o que mais, amigo? O que você lembra desse meio tempo? Desse meio tempo, só que eles estavam distantes e perderam um pouco da comunicação porque Sim. o Ari não respondia. Mas logo depois que o Dante voltou, vamos dar uma. Vai acontecer um negócio agora, mas a gente vai recapitular uma coisa que vai sendo falada desde o início do livro. Uma tia do Ari morre, e essa tia foi a tia que cuidou dele quando os pais dele mandaram ele pra uma outra cidade, que era a cidade da casa dessa tia, porque o irmão dele tinha sido preso e a mãe tava passando por um momento muito, muito, muito difícil da vida dela, não tinha cabeça pra, Cuidado, infelizmente, Ari. né, cuidar do Ari. Então mandou pra casa dessa tia enquanto eles resolviam toda a questão do irmão dele sendo preso e todo aquele caos que eles devem ter vivido, né? Sim. E essa situação da tia, a tia dele acaba morrendo. E ele vai. Os pais do Ari e o Ari vão pra. Eu acho que eles moravam no Novo. Que a tia dele morava no Novo México, eu não tenho certeza. Mas, enfim, eles vão no enterro dela e a tia dele deixa a casa pra ele. E os pais do Ari revelam pro Ari que essa tia sempre foi muito excluída da família porque essa tia era lésbica. E a família do Ari, a família, assim, os parentes, não aprovavam ela de jeito nenhum. A única pessoa que ainda tinha contato era a mãe dele, que era irmã dessa tia, né? Por isso que ela era tia dele. E é isso. E daí o Ari fica muito chocado e entende sobre como deve ter sido difícil, enfim, que ela morava com outra mulher também. Sim. E uma coisa sobre os pais do Ari, gente. Essa informação sobre a tia dele só foi sair muito depois de muita luta dele tentando saber alguma coisa que tinha acontecido na vida dele. Porque o pai ele lutou em uma guerra, então ele veio pra casa completamente... Como que chama? Ele veio com... Trauma de guerra. Não sei o que, pós-traumático, como que é? Enfim, Estresse? ele veio com trauma... Talvez. Enfim, Talvez. ele teve muitos traumas na guerra e a mãe do Ari também passou pelo filho sendo preso. Então ela tinha esse medo, né, de colocar os filhos dentro de uma bolha, mais ou menos, pra ela poder cuidar. Sim. E todas as informações não saíam dos pais dele. Nem o pai falava sobre a guerra, nem a mãe falava sobre o irmão dele. Então ele ficava o livro inteiro pensando sobre isso. Por que ele não tinha um bom relacionamento com o pai? Porque o pai não conversava com ele, o pai estava cheio de traumas e não falava nada com o filho. A mãe, que não contava nada sobre o irmão, ele até tinha um relacionamento bom com a mãe. Só que a mãe não falava nada sobre o irmão. Enfim, foi um caos, porque ele ficou o livro inteiro pensando sobre isso. E por que eles não contavam isso pra ele? Sim, e a questão toda é que você pode estar se perguntando por que esse episódio não está sendo tão fluido quanto os outros episódios, você pode estar se perguntando, é porque a gente está falando só as partes muito importantes do livro, porque esse livro, 90% dele é só o Ari pensando
nas coisas e o Ari tendo questões filosóficas, assim, é uma grande loucura. Então a gente só tá falando as partes mais importantes porque é isso que guia o livro, mas sabe você o que eu precisa sinto, amiga? ler pra entender a filosofia por trás de tudo. Ó. Sabe o que eu percebo assim desse livro? No início, eles te dão todos os tópicos que eles já vão desenvolver, entre aspas, ao longo do livro. Só que eles não desenvolvem. É só o Ari cheio de dúvidas durante o meio do livro inteiro. E daí, no final, que começa a dar resposta de tudo. Por isso é meio confuso, porque no início eles dão os tópicos. No meio é o Ari estressado, não sabendo o que faz da vida, não sabendo da história dele. Sim. E no final é uma avalanche de informação. É verdade. É uma loucura. As últimas 100 páginas do livro são, assim, uma montanha-russa, é uma loucura. Mas, enfim, essa é a questão. A tia do Ari morreu. Ok, passamos disso. Agora, os pais do Ari, depois que eles contam sobre a tia dele, eles começam a revelar mais informações sobre o passado do Ari. Porque era muito importante pra ele saber mais do irmão, porque eles tinham uma relação muito boa. Só que o irmão foi preso e ele só sabia disso. E daí a gente descobre por que o irmão dele foi preso. Você quer contar pra gente, Mel? Ele agrediu 2 pessoas até a morte. Sério, foi muito chocante. Quando eu li isso, eu fiquei tipo, meu Deus do céu. A primeira pessoa... E é aquela questão, é do início às últimas 100 páginas do livro, com você pensando o que esse homem fez. E só no finalzinho é revelado. Sim, e a mãe do Ari falava tanto sobre ele não usar droga, sobre ele não se envolver em problema, que eu pensava... sobre controlar. Ele provavelmente fez algum problema com droga, ou sei lá, era envolvido em tráfico, gangue. Não, ele matou 2 pessoas. Mas enfim, ele ainda era menor de idade quando ele arranjou uma prostituta. Você pode se perguntar, meu Deus, como um garoto de 15 anos arranjou uma prostituta? Sim, todos nós, inclusive o Dante, pensou a mesma coisa. Ninguém entendeu por quê, nem de onde saiu esse dinheiro. Mas enfim, e ele bateu nela até a morte, o que é muito, muito triste. E ele foi levado para um reformatório, se eu não me engano, e lá ele bateu em outra pessoa até a morte. Daí ele foi convicto à prisão de fato. E daí isso foi muito, muito difícil para a mãe do Ari, sim, foi extremamente difícil. Ela se sentia muito mal o tempo todo, ela estava muito estressada, e o pai do Ari fala que era como se fosse outra pessoa, que ele tinha casado com outra pessoa e depois daquela situação, essa mesma mulher virou outra pessoa. E foi muito doido pra ela, assim, se restabelecer, enfim. Enfim, no meio de todo esse turbilhão de emoções, no início eu falei, o Dante tava descobrindo a sexualidade dele, vendo se ele realmente era gay. Sim. Ele estava pensando assim, então ele confirmou pra ele mesmo que sim, ele era. E ele conseguiu Ele estava namorando uma pessoa que trabalhava junto com ele. E um dia eles estavam se beijando em um beco e apareceu 4 pessoas, amiga? Apareceu 4 pessoas e... Sim, espancaram ele. Foi e agrediu ele sem bosta de motivo nenhum. Sim, foi... Enfim, ele ficou muito machucado. A pessoa que estava com ele, eu esqueci o nome, mas fugiu por medo. A gente teve uma discussão no WhatsApp sobre isso, porque a Carol falou, por que ele não ficou e ajudou? Mas, gente... Não, calma aí, vamos lá. Se o menino chamou ele pra correr, gente, não tem como você enfrentar 2 pra 4. Se a pessoa tá vindo pra te bater, você corre. Eu protesto. A questão não é, ele tá certo de ter corrido. Eu, me colocando no lugar, teria corrido também. Só que a questão, gente, é que o Dante é muito teimoso. E isso me deu um ódio o livro inteiro, inclusive. Mas a questão é, pega na mão dele, tira ele do chão, sei lá, tenta, sai voado. Ok, ele poderia ter voltado, mas bate na mesma tecla. Ele estava com medo. Ele tava com medo. Gente, ele foi embora e ele nem avisou a polícia. Isso e nem avisou ninguém. Com certeza. Pelo amor de Deus, ele não fez nada. E a gente vai falar mais sobre isso depois, tá? Porque o Dante faz uma coisa que eu não concordo. O negócio é por que o Dante não correu. Porque ele literalmente pensou, eu não estou fazendo nada de errado. Sim, e ele de fato E por tá isso certo. ele não correu. Só que, gente, é óbvio que ele não tá fazendo nada de errado. Mas, naquele momento... Me desculpe, mas não era o momento certo pra militar. Só corre, pelo amor de Deus, e salva a sua vida. Exatamente. Eram 4 pessoas e, assim, era um perigo muito grande. Mas ele, de fato, foi agredido, ficou no hospital. Acabaram quebrando as costelas dele.
Mas Ele ficou muito machucado, muito machucado mesmo. o Ari ficou bolado, assim, ele ficou tão pé da vida, gente, ele ficou muito bolado. Daí ele foi atrás do garoto que fugiu. E ele, antes dele descer a porrada em qualquer pessoa, ele foi e perguntou, quem foi? E daí ele foi, o menino que tava com o Dante. Ele já tava cheio de ódio também desse namorado do Dante, porque ele não ajudou ele. O menino que tava com o Dante, ele contou, são pessoas do nosso bairro, porque o Ari sempre cresceu ali, é um bairro com muitas famílias mexicanas, então todo mundo ali se conhecia. Daí ele descobriu que um garoto que estudava na escola dele, que o pai do garoto era amigo do pai dele, era um dos meninos que tinha batido no Dante. E daí, o que o Ari foi fazer? Foi atrás do garoto, bateu no garoto, quebrou o nariz dele. E foi, assim, bem chocante, porque a mãe do Ari sempre foi muito preocupada com essa questão de agressividade, porque o irmão do Ari agrediu alguém até a pessoa morrer. Então ela sempre ficou com medo do Ari seguir o mesmo caminho. Então foi muito difícil pra ela, ele ficou de castigo, se eu não me engano. Mas os pais dele entenderam por quê, mas não concordaram, óbvio. Mas de fato o Ari bate nesse garoto. E o Dante vai se recuperando. E outra coisa que a gente esqueceu de falar, sobre o pai do Ari. O pai do Ari se abre uma hora depois de contar sobre o irmão. Ele se abre pra falar da guerra. E ele só conta que ele perdeu uma pessoa não uma pessoa, mas tipo, no time dele, que ele tava durante a guerra do Vietnã, ele acabou deixando um soldado pra trás, que era amigo dele. E ele sempre foi dito que não poderia, que ele tinha que voltar, que tipo, você não podia abandonar seus parceiros. Mas daquela vez ele abandonou, porque senão ele ia morrer, porque tava tendo um bombardeio, enfim. E é isso, no caso. Ele só conta que foi um momento muito traumático. Que ele não abandonou de maldade. Se ele não entrasse no helicóptero naquele segundo, ele morreria também. Exatamente. Mas mesmo assim, ele se sentia muito, muito, muito culpado ainda. Porque, óbvio, né? É uma guerra, uma situação muito traumática. Mas depois dele contar sobre isso, chorou muito, eles se entenderam e, enfim, eles se tornam muito mais amigos, o Ari e o pai. E a mãe também, por conta da questão do irmão. Mas é isso, né? Voltando aonde a gente estava, Dante. Enfim, sobre esse relacionamento deles. Durante todo o livro fica subentendido pra certo que o Dante gosta do Ari. É bem óbvio, na verdade. Só o Ari que não percebe. Na metade do livro fica subentendido, na outra metade fica completamente claro. Exatamente. Mas o Ari, ele não assumia que ele tinha sentimentos por meninos. E ele se considerava hétero até aquele momento. Então, depois de toda essa situação, o pai do Ari vem conversar com ele de novo. Fala que porque ele tinha se jogado na frente do carro pelo Dante em primeiro lugar. Depois, por que ele tinha ido agredir uma pessoa pelo Dante. E é aí que o pai dele fala algo que eu também conversei com a Carol no WhatsApp e a gente meio que discordou nisso, mas enfim, ele falou: se você se jogou na frente do carro por uma pessoa e que você foi bater em alguém por essa pessoa, você ama ela em questões amorosas mesmo, não um tipo de amizade. E é aí que eu e a Carol ficamos... Porque poderia ser amizade, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que eu não tive tempo de achar eles um casal. Porque o Ari, gente, é muito estranho. Porque tem uma hora que o Dante beija o Ari e o Ari fica tipo... Não sinto nada por você. Eles falaram, porque o Dante falou pra ele: como você sabe que você não gosta de meninos? Ele falou: eu só sei que eu não gosto. Ele falou: então vamos testar. E eles se beijaram e o Dante falou: isso com certeza funciona pra mim. E o Ari falou: isso não funciona pra mim. E daí no livro eu fiquei: ok, eles vão continuar amigos porque o Ari não gosta de meninos. Mas não era assim no final. É por que isso o Ari escondeu. O livro é escrito em primeira pessoa. É o Ari falando sobre o que passa pela mente dele. E no final do livro ele vira e fala: eu não assumi que eu tinha gostado do beijo, que eu tinha me sentido atraído. Ele depois conta isso pro Dante. Mas nem os leitores tiveram assim uma mínima noção disso. Eu achei isso muito estranho, porque eu pessoalmente preferiria que ele tivesse... Mesmo que ele tivesse se sentido culpado por sentir isso, eu preferia que ele tivesse dito, pelo menos pro leitor, ou pelo menos pra mente dele, sabe? Mas eu meio que entendo, mas ao mesmo
boa escolha, assim, literária. Não literária, uma escolha de escrita mesmo. Porque você pensa, ok, ele não gostou, então eles vão continuar amigos e ponto. Eu pensei que bom, ele tinha eles vão continuar amigos, a superado. amizade deles é legal. Mas no final não era bem isso. E a gente Sim. se surpreende junto com o pobre do Dante. No final, tipo, literalmente nas últimas 10 páginas, o Ari confessa pro Dante, e daí o Ari escreve por uma página lindas poesias sobre como ele descobriu o segredo do universo com o Dante. E acaba o livro, e daí você fica Não, tipo... e ele diz outra coisa, que ele amou o Dante desde o primeiro dia que eles se conheceram na piscina. Eu falei, onde? Que isso tá escrito no livro? Eu achei meio assim, meio bola fora. Pra mim, o autor poderia ter muito bem deixado isso um pouco mais implícito, ou deixa mais umas pistas, claro, meu ou pelo Deus. menos assim, jogar um verde, entendeu? Porque ele não faz isso em momento nenhum. Eu não sei se eu que tenho uma pequena falta de imaginação e não penso, não, ele gosta sim, mas pra mim já tinha acabado a questão do romance, mas no final eles ficam juntos. Mas... Não, é óbvio que eu fiquei durante o livro, tipo, será que eles não se gostam? sim, Será que sim. eles não se gostam? Mas a partir do momento que o Ari confirmou que ele era hétero, eu falei, Sim, então e quem tem sou uma hora eu? que ele fica muito obcecado por uma garota. E daí eu pensei, nossa, então de fato né? Será? Ou pelo menos ele é bi, se ele não conta alguma coisa. Mas não, Enfim. ele de fato é bi, eu acredito. Talvez. E é isso, e A essa que gente acaba não o sabe livro. se ele realmente é bi Se ele ou é não. bi ou gay, a gente não Mas tem certeza. enfim, né? Mas no final das contas é que ele gosta do Dante. Esse é o ponto principal. Mas... E é assim que o livro acaba, logo quando eles se Sim. confessam um pro outro. Isso não é uma sacanagem? Sim, mas vai ter Fiquei livro bolada. 2, segundo... Eu fui ver no Google hoje, vai ter o livro 2. Eu Ah, é não verdade. me lembro o nome, mas eu sei que já sei o nome oficial, vou dar uma olhada aqui. O nome oficial é Aristóteles e Dante mergulham nas águas do mundo, e é o desenvolvimento do relacionamento deles. Pelo menos isso a gente vai receber, né? Eu achei que a gente não ia receber nada, mas enfim, é isso. É Assim isso, que o termina livro o livro. acaba assim. Se você quiser continuar e saber mais do relacionamento deles, leia o segundo livro, que ainda nem lançou. Sim, pois é, a gente vai esperar sair em português, talvez a gente leia. Mas, E enfim, agora? Quem? Quem vai vir? Quem vai Escala, caramelo. vir? Ui. Onde 0 eu absolutamente odiei isso aqui. Sim. E 5. Muito bom, É o perfeito. livro da minha vida, muito bom. Sim. Pra sempre será meu preferido. Você já tem uma nota? Eu acho que eu tenho dessa vez. Vai você primeiro que eu ainda tô em dúvida. Vou seguir minha saga de comparação de livros. Vai lá, amiga. Pra Eleanor Park, eu dei 4 ou 4,5. Acho que Depois você deu nem lembro 4. mais. Dei 4. E esse, eu fiquei na mesma linha, só que eu gostei mais de Eleanor Park. Então, esse vai ser 3,5. O livro não é ruim, também não é extraordinário. Gente, então, 3,5 caramelos. Ótima nota. Eu decidi o que eu quero dar. Eu vou dar 3 caramelos. O que parece meio cruel, mas é a vida. Eu tenho tido um grande problema, que é todo livro que é recomendação do TikTok eu acabo não gostando. Eu li no início do ano aquele livro que ficou muito famoso chamado Mentirosos, e que é muito amado por muita gente. E todo mundo ama esse livro e eu simplesmente não entendo por que as pessoas gostam. E agora estou começando a tomar trauma de livros que eu pego do TikTok. Por quê? Tá revoltada. Porque eu simplesmente não gosto deles. Então eu prefiro ter a ideia de que eu vou amar eles e não ler do que ler e me decepcionar. Então, é um 3. E esse livro foi outra pequena decepção minha, apesar do livro ser legal. E eu acho que é um bom livro para estudantes do ensino médio, porque o Dante e o Ari passam por questões assim, muito de estou crescendo, estou virando um adulto, o que é a vida e a escola e o futuro, quem sou eu. Eu acho que é muito interessante isso. Eu acho que quando se tratam livros sobre amadurecimento, eu acho que tem muito livro que falam de, tipo, pessoas nos seus 20 aos seus 25 anos, ou dos seus 25 ao 30, e quando você é jovem, você não totalmente se relaciona com os assuntos. Mas esse é um livro que a maioria dos jovens vai se relacionar pensando, tipo, quem sou eu, o que eu quero fazer da vida, como o meu passado me define, e é bem interessante, eu acho muito interessante.
E amiga, a gente Diga. comentou muito sobre a parte do Ari, porque é ele que narra o livro, Sim, é mas também verdade. tem muitas questões da vida do Dante, sobre a sexualidade Sim. dele, sobre ele achar que o pai especificamente não ia aceitar ele. Sim. Enfim, também tem essas questões bem importantes no livro, Sim. da vida do Dante. Sim. Mas enfim, O a Dante... gente quase tocou em tudo, só que, é claro, gente, a gente tá fazendo aqui 30 e poucos minutos por um livro de 200 O e livro poucas tem... páginas. por aí, acho que é 392. De 200 a 300 páginas, então tem mais detalhes. Enfim, se você Sim. estiver interessado na história, leia, porque é um livro bom, assim, e no Sim, geral, é e bom. toca em vários assuntos de crescimento, de sexualidade, enfim. um monte É de bem coisa. poético e bem... eu acho que ele é um bom equilíbrio entre, tipo, seus pensamentos e falas. Tipo, porque tem muitas coisas, tem muitos livros que descrevem muitos pensamentos e vão muito fundo em, tipo, no que o personagem sente, tem muita pouca fala. Mas esse livro até que tem bastante fala e ele equilibra muito bem essas duas coisas. Então eu achei isso bem legal. E é isso. O livro é fofo, é divertidinho, é um bom passatempo, eu achei, mas não cresceu muito Eu na li minha em 2 lista. dias. Então Ela foi super de leu boa. tem muito tempo, tipo, muito tempo mesmo. Eu já li, faz quase 2 semanas que eu Sim. li esse. Eu li acho que em 5, porque eu fui lendo mais devagar. Mas é isso aí. É isso, e eu espero que vocês tenham uma boa semana com esse Sim. final de caramelo. A gente espera que vocês tenham uma ótima semana. E a gente já dá um spoiler do que é semana que vem ou não? É porque a gente tem uma surpresa especial. Ai, meu pai. Amiga, a gente só sabe do gênero que vai ser, não sabe nem o livro ainda. Sim. Então, o spoiler é que tem uma surpresa vindo, talvez. Então, se prepare. Vai ser um gênero que a gente nunca leu e vai ser de acordo com o feriado desse mês. E é isso aí. Adoro surpresa. Vem aí. Então, é isso. Nos sigam no Instagram, @caramelopodcast, e curtam nossos posts e aproveitem e fiquem ligados em tudo que vai sair por aí, porque tudo sai no Instagram. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, nos avaliem onde quer que vocês escutem o podcast. Eu sou a Carol. E eu sou a Mel. E esse foi esse um foi um caramelo. Bye, bye. Tchau, Tchau, gente. Tchau. Ui,